Glória a Deus. Desde o início do ano, eu estou ministrando acerca da carta de João. E hoje nós finalizaremos a última carta. Hoje falaremos sobre a terceira carta que João escreve. Uma carta muito bonita e uma carta muito importante para os nossos dias. Por isso, abra sua Bíblia comigo na carta de João, terceira carta de João. Obrigado, Cauã. Deus te abençoe. Quem achou diz amém? Assim nos diz o Senhor nessa noite. O presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede que os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão um bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunhos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então, conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. De saudações aos amigos, um por um. Amém? A Bíblia nos ensina que existem dois reinos. Um reino de agora e um reino futuro. Mas também existe um outro reino, que nós viveremos esse reino por toda a eternidade. Esse reino é chamado Reino dos Céus. O Reino dos Céus nós viveremos com Cristo. Ali já não haverá mais dor, já não haverá mais tristeza, já não haverá mais cansaço, já não haverá mais nada que nos tire daquilo que é o foco. O pecado já não existirá mais. Nós estaremos com Cristo no Reino dos Céus. Mas enquanto nós não chegamos ao reino de Deus, ao reino dos céus, nós estamos vivendo no reino de Deus. E ao viver nesse reino de Deus, nós precisamos saber quem nós somos em meio a ele. Quando a palavra de Deus vem chegando até nós, nós passamos a viver esse reino de Deus e nós precisamos, como eu disse, saber quem nós somos nele. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o reino de Deus, ele não consiste somente da igreja, não somente dos cultos, ou, por exemplo, dos almoços de comunhão que nós fazemos,
ou algo nesse sentido. Mas o reino de Deus, ele consiste na nossa caminhada diária, no nosso dia a dia, naquilo que nós estamos fazendo, tanto aos olhos dos outros, como também nos momentos que somente Deus está vendo. Nos momentos que ninguém está perto, mas somente Deus está vendo. Nós precisamos entender quem nós somos. Porque em todos os lugares onde nós estamos sendo vistos por pessoas. E com isso, automaticamente, é claro, nós estamos anunciando essa palavra para o crescimento desse reino. O reino de Deus, ele deve crescer. Os eleitos do Senhor precisam ouvir a sua palavra, e ao ouvir essa palavra, eles serão convencidos, e o Senhor nos conduzirá a eles. Então, nós precisamos saber quem nós somos dentro desse reino. Se nós estamos no propósito desse reino ou não. Se o nosso coração está sendo alimentado e está alimentando outras pessoas, ou se nós estamos sendo um empecilho para esse reino. O que é certo é que nessa terceira carta de João, ela é uma carta intimamente ligada à segunda carta em especial. Porque quando, na segunda carta, João exorta a igreja a ter cuidado com os falsos profetas. E ao ter cuidado com os falsos profetas, eles dizem para eles nem simplesmente os cumprimentá-los, não recebê-los, para que eles não sejam comparados com esse. Já que na terceira, ele traz um bom exemplo acerca de alguém que tem a hospitalidade, aqueles que estão trabalhando em prol do reino de Deus. E também o exemplo de alguém que tem lutado contra o reino de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas que nós precisamos entender antes de entrar na exposição desse texto. Tanto eu, como pastor da igreja, como conselho da igreja, como a junta de apoio, como as professoras de criança, a mídia, ou você que está nos visitando, a Bíblia não quer, ou melhor, o reino de Deus não está ligado àquilo que eu, Lucas, pastor da Igreja Aliança da Cruz, penso ou deixo de pensar. A Bíblia não, o reino de Deus, ele não está ligado àquilo que a equipe de conselho dessa igreja acha ou deixa de achar. O reino de Deus, ele é composto por aquilo que é a palavra de Deus. Todos nós, eu, o conselho, apoio, toda a junta de trabalho da igreja, os missionários do mundo inteiro, nós precisamos estar extremamente conectados à palavra de Deus. Algumas coisas, elas podem ir contra aquilo que eu penso, mas o que vale é a palavra de Deus. E por isso que eu sempre digo, vá a uma igreja que esteja mais próxima da palavra de Deus e não mais próxima da sua casa. Por mais longe que possa ser da sua casa, se essa igreja prega a palavra, saia, pague o preço e vá. Porque em tudo, na nossa vida particular, no contexto de igreja, o que deve imperar sobre nossas vidas é a palavra de Deus. O Senhor é Rei soberano sobre tudo. E cabe a nós, como disse a canção, nos render a Ele, nos render à sua soberana vontade. Porque a partir do momento que nós começamos a agir do jeito que nós queremos, do jeito que eu acho que tem que ser, e não do jeito que Deus nos orienta a fazer, nós estamos saindo fora do reino de Deus, estamos pregando o nosso reino, o nosso querer, a nossa vontade. Quem opera em nós já não é mais a palavra de Deus, mas o orgulho do nosso coração. Então, na sua casa, que está de errado nela? Busque respostas da palavra de Deus. O que está certo na sua casa? Busque também respostas da palavra de Deus. Porque assim nós viveremos de uma forma completa o reino dos céus. O primeiro bloco desse texto, do verso 2 até o verso 8, em especial, nós vemos que João está com o seu coração extremamente alegre pelo fato de ver o fruto que algumas pessoas têm dado em prol do reino de Deus. Pense comigo,
João já estava velho, de muita idade. E ao estar já velho, de muita idade, ele havia ganhado muitas pessoas para Jesus. Ele tinha sido instrumento de Deus para que o Espírito Santo viesse a estar ganhando muitas pessoas para Jesus. Embora ainda não estivesse preso, ele já estava muito velho. E por isso, ele olhava para as pessoas em quem ele havia levado essa palavra, que as pessoas haviam se rendido a Jesus, e ele tem consigo a convicção em seu coração que eles precisavam estar segundo o propósito de Deus. Mas, mesmo João sendo apóstolo de Jesus, por aquilo que ele havia vivido, porque o apostolado não é um título, mas é algo que se vive, é uma forma que se vivia naquela época e hoje já não tem mais condições de acontecer. João, mesmo assim, sofre inúmeras dificuldades para poder fazer o propósito de Deus, para viver o propósito de Deus. Mas ele começa elogiando algumas pessoas. Ele diz assim: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma, pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Um pastor amado escreve essa primeira parte a Gaio, mostrando a ele que o seu coração deseja que ele estivesse bem de saúde, assim como a sua alma estava bem de saúde. O primeiro ponto que nós precisamos entender nessa carta é a pergunta que nós devemos fazer para dentro de nós mesmos. Porque na ordem da escrita de João, o primeiro ponto que ele traz é como está a alma de Gaio, como o coração dele estava, como estava a sua vida com Deus, o seu cotidiano. Depois, é óbvio, ele se preocupa com a saúde física dele. Ele torce para que esse homem esteja tão bem de saúde como está a sua alma. Porque se ele estivesse bem de saúde como estava a sua alma, ele estaria completamente bem. E eu te pergunto nessa noite, antes de me preocupar com a sua saúde, orar pela cura que você precisa, orar pela enfermidade que está te afligindo, como está a sua alma? Como você está neste reino que eu estou dizendo a você? Como está a sua vida? E esqueça os demais. Esqueça nesse momento os seus familiares. Esqueça nesse momento o seu cotidiano. Esqueça o seu marido, esposa, filhos. Pense em você. Eu quero que você pense em você. Como está a sua alma diante de Deus? A sua alma está alva como a neve? Ou ela precisa de que o sangue de Jesus venha trazer claridade, trazer, esbranquecer ou tirar as impurezas que existem dentro dela? Você tem se preocupado mais com o seu corpo físico do que com sua alma? Eu não estou dizendo que é errado se preocupar com o corpo físico. Não é isso que eu estou dizendo. Mas antes de nós pensarmos no corpo físico, nós precisamos pensar no nosso espírito. Como que nós estamos diante do Senhor? Porque é isso que Ele traz. Porque se nós estivermos bem, se nós aprendermos a confiar em Deus. Eu conversando com um casal, semana passada eu dizia a eles, olha, não se preocupem com amanhã. Se Deus quiser que vocês realizem tal coisa, o Senhor vai fazer com que vocês realizem. Mas se não, estejam satisfeitos em Deus. Porque nós, quando estamos satisfeitos em Deus, nós melhor o glorificamos e nós estamos mais em paz. Por isso, você precisa entender como está a sua alma. Quando a nossa alma está bem, nós alegramos aqueles que nos amam, aqueles que lutam para que a nossa vida esteja debaixo do propósito soberano do Senhor. E não somente isso, quando a nossa alma vai bem, o mundo pode estar desabando em cima das nossas costas. Que existe uma palavra que ela faz todo sentido para esse momento. A paz que excede todo entendimento estará dentro do nosso coração. A paz que excede, que tira todo medo, ela estará sobre nós.
nós olharemos para o futuro incerto, mas nós teremos a tranquilidade de saber que se viver é Cristo, morrer é lucro. Esse é o propósito que João tem para com esse homem. Não tenho maior alegria do que essa, de que ouvir os meus filhos vivem, que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Ou seja, a alegria de João era de saber, através das notícias, que por onde ele passou, existiam pessoas que haviam ouvido o Evangelho. Esse Evangelho havia criado fé no coração deles, e eles estavam vivendo de acordo com a verdade. Que eles estavam vivendo o reino de Deus de uma forma completa. A maior alegria que nós temos é essa, de que nós possamos olhar e ver que existem pessoas que talvez viveram uma vida completa errada, mas que hoje tem a sua vida transformada. E aí o mundo vai dizer: ah, fulano de tal era dessa forma. Exatamente. Fulano de tal era dessa forma. Hoje, a pessoa é uma pessoa transformada. O prazer, a satisfação dela está em Deus e não naquilo que ele vivia anteriormente. E isso gerará alegria ao coração daquele, por exemplo, no meu caso, que prega a palavra aqui. Sou pastor dessa igreja, e os demais que comungam do mesmo sentimento que eu. João continua nos dizendo: amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada, de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores com eles da proclamação da verdade. João está dizendo o seguinte, que além desse irmão estar com a sua alma completamente limpa diante de Deus, buscando a verdade do Senhor, viver o propósito de Deus, ele também gerava fruto. Ele também demonstrava esse amor a Deus, essa demonstração de amar a Deus, com o fruto que ele estava carregando consigo. E isso gerou o testemunho das pessoas que estavam com ele. Em outras palavras, eu quero te dizer o seguinte: às vezes você está aqui na igreja, servindo ao Senhor, de uma forma ou de outra. E quando você chega aqui dentro da igreja, vem alguém que está nos visitando aqui pela primeira vez, e você, independente se você é do apoio ou não, você o recebe de tal maneira, com tanta alegria, você está hospitaleiro, porque você entende que aqui é a sua casa, e você está junto com seus irmãos, que você acaba dando testemunho para essa pessoa. Ou então você encontra com ela no seu trabalho, onde quer que seja, e você demonstra esse fruto através de como o seu coração está alegre em Deus. E aí essa pessoa chega até mim e diz: olha, fulano de tal é um homem temente a Deus, porque ele me recebeu com amor ali na igreja, ele me levou para sentar em determinado lugar, e ali ele me serviu com amor. Olha, eu fiquei encantado com a hospitalidade disso. Porque hoje nós não podemos dizer que é o mesmo contexto, porque aqui nesse momento eram missionários que estavam viajando por todo mundo e pregando o Evangelho, e esse homem estava os recebendo com ternura, com amor, com hospitalidade. E a Bíblia vai dizer que alguns hospedaram anjos sem saber. Ou seja, às vezes Deus está trazendo pessoas aqui, né, que nós devemos recebê-los com muito amor e cuidado, para que eles possam enxergar em nós a beleza de Cristo. É por isso o lema dessa igreja: oração, comunhão e partir do pão. Porque nós queremos que todos se sintam muito bem, que todos olhem para si e tenham consigo a verdade de viver unidos em um só propósito. Nós podemos pensar diferentes, nós podemos ter personalidades diferentes, mas o nosso propósito é o mesmo. Amém? O nosso propósito é o mesmo. E não pode ser diferente. Esses dias eu ouvi um testemunho acerca de um pastor contando esse testemunho de um senhor, cerca de 70 anos, que havia sido diagnosticado com leucemia.
E ele, uma pessoa muito matuta, não sabia o que era leucemia. E ele chega para o pastor e diz: pastor, eu estou com leucemia. E você, mas o que é? Mas o senhor sabe o que é isso? Não, pastor, mas vai dar tudo certo. O senhor vai ser glorificado. E ele com medo, o pastor com medo de falar a gravidade da leucemia. Esse homem começa um tratamento do câncer, da leucemia. E ali, quando ele começa o tratamento do câncer, ele está ali rodeado de pessoas para fazer quimioterapia, e ele começa a falar de Jesus para as pessoas, começa a orar pelas pessoas, começa a dizer às pessoas que, de fato, Jesus pode transformar a vida delas, e ele começa a ter a oportunidade de anunciar o evangelho para as pessoas que estavam morrendo ali naquele momento. E aí ele procura o pastor novamente: pastor, o seguinte, pede ao grupo de intercessão, se eu não me engano, que ore por mim, porque semana que vem tem quimioterapia de novo, e eu terei a oportunidade de levar a palavra de Deus a eles. Pastor, essa leucemia, eu lembro do pastor dizer: pastor, essa leucemia foi uma bênção, eu pude chegar onde não podia antes, eu posso levar a palavra de Deus a essas pessoas. E de repente o pastor faz uma visita na casa desse senhor, e a esposa: e aí, como é que está o senhor fulano? Pastor, não vai mais uns 20, 30 dias. E ele continua pregando a palavra de Deus. Por fim, se passa toda a quimioterapia, o homem é curado, vive mais 20 anos. A esposa vai primeiro. Não falem mal do seu marido, abençoe ele, amém? O pastor diz isso no vídeo. Então, o que isso significa? A pessoa estava com a sua alma ligada no céu, meus irmãos. O coração dela era o reino. É a mesma coisa de você ter uma empresa e você sim querer que seu negócio prospere, que você vende, mas você não deixa de falar de Jesus para as pessoas que estão ali dentro. Os seus funcionários, eles ouvem a palavra de Deus. Os seus clientes, quando têm oportunidade, eles ouvem a palavra de Deus. Você os recebe com amor, com cuidado. Você talvez esteja num dia mau, mas mesmo assim, você sabe que a alegria do Senhor é a sua força. E por isso você está completamente voltado a Ele. Mas o reino de Deus também compete pessoas que não têm a mesma ideia. E age muitas vezes com o seu próprio pensamento. Orgulhoso, não consegue se submeter, não consegue entender o propósito de Deus. E quer agir do seu jeito. Quando as coisas não são do seu jeito, a pessoa sai, e ao sair ela se rebela com tudo aquilo que está acontecendo. Ou seja, ela passa a ser um empecilho para a obra de Deus. Vamos ver o que João está nos dizendo aqui do verso 9 até o verso 12. Escreveu algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão um bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Ou seja, João começa a mostrar a esse homem, a Gaio, que simplesmente ele não deveria olhar para os exemplos maus que estavam ali dentro da igreja, de pessoas que estavam impedindo o crescimento do reino. Meus irmãos, eu já ouvi alguns pastores dizendo que estão satisfeitos com suas igrejas pequenas, sendo que na verdade o reino de Deus não pode parar. Nós precisamos crescer. Nós falamos no início da aliança sobre um propósito de 1.000 almas em 10 anos, mas que seja 10.000 almas em 10 anos. Porque não pode crescer. O Senhor mandará pastores, o Senhor levantará obreiros, o Senhor levantará pessoas para poder fazer a obra dele, mas que o reino de Deus cresça, e que você olhe para dentro de você e pense se você tem sido um empecilho para o reino, ou se você tem sido alguém que tem sido hospitaleiro no reino de Deus.
Por isso eu comecei perguntando: quem é você no reino de Deus? Ao chegar, as pessoas ao verem você aqui dentro da igreja, elas irão olhar para você e elas vão ver, ali é um servo temente a Deus, ou alguém que não é hospitaleiro, alguém que não tem vivido a verdade de Deus. Diotrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica. Ou seja, João, com toda a sua mansidão, com todo o seu amor, era o discípulo do amor. Iria confrontá-lo, mostrando a ele aquilo que ele estava fazendo de errado, atrapalhando o crescimento do reino de Deus, proferindo contra nós palavras caluniosas. Isso se chama fermentação. Fermentação é uma coisa demoníaca. Eu sempre digo às pessoas o seguinte: se você não está satisfeito com alguma coisa, eu sou o pastor da igreja, vem falar comigo, mas não fique pelos cantos. Se não concorda com alguma coisa, vem conversar comigo, mas não fale por trás, porque isso é fofoca, e Deus odeia, Deus abomina a fofoca. Além de tudo, nós fermentamos outras pessoas, nós influenciamos outras pessoas. Isso é tão do maligno que uma pessoa chega e fala para outra acerca daquilo que está fazendo de errado, a pessoa dá ouvido e ela vai embora para casa. Se ela mantém isso no coração e continua dando vazão, é Satanás que está buzinando no ouvido dessa pessoa, que já estava buzinando no ouvido da outra. Quando nós levantamos calúnias, nós estamos fazendo o papel do diabo. Meus irmãos, eu já dei atendimento de todas as formas que você pensar. E algumas coisas, inclusive confessas. E todas as vezes que as pessoas chegam, eu falo assim: não me importa o que os outros falaram, o que me importa é o que você vai me dizer. Eu não tenho parte com aquilo que os outros dizem, eu tenho parte com aquilo que a pessoa interessada está vivendo. O meu papel não é matar, mas e sim ser instrumento de Deus para poder conduzi-lo novamente ao reino de Deus. Esse deve ser o nosso papel. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede que os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Às vezes nós não temos esse rompante de dizer assim: ô Giovanni, ó, rapa fora. Às vezes nós não temos esse rompante. Mas a minha atitude no cotidiano da sociedade, no convívio dentro de nossas casas, faz com que o meu testemunho leve para as pessoas que estão lá fora. Eu vou para aquela igreja? Vou não. Ali a pessoa que está lá dentro, ela vive a vida do mesmo jeito que eu vivo aqui do lado de fora. Se não está tendo mudança lá, por que eu vou para lá? Ou seja, a nossa vida está sendo exposta. Nós somos cartas de Deus. Entenderam? Nós somos cartas de Deus lá fora. E se nós não somos cartas de Deus, nós somos cartas de quem? Nós precisamos nos atentar a isso. Quem nós temos sido dentro do reino de Deus? E não satisfeito com isso, ele nos recebe, os irmãos, e impede com que querem receber o expulso da igreja. E eu digo a vocês: não imitem o que é mal, e sim o que é bom. Se coloca de pé.